Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Santo e eterno Pai, graças te dou por estar iniciando o estudo de uma nova revista, onde o foco é falar sobre a importância da tua santa palavra. Fique conosco e fala aos nossos corações. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando o estudo da revista Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. A primeira lição tem o título de Uma Sociedade que Desconsidera os Mandamentos Divinos. O texto base encontra-se em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Essa foi a palavra do Senhor e eu convido a todos vocês a aprender mais sobre essa santa palavra tão importante e que serve, como um guia para nós, o guia de fé, onde nos indica o melhor caminho para seguirmos, nos orienta, nos capacita e nos dá apoio também. Tá? Eu convido a todos a aprender sobre essa palavra. Introdução. Os historiadores cristãos dividem a trajetória humana desde a criação até os dias atuais, em longos períodos de tempo. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a sociedade atual é individualista e considera que tudo é relativo. Esta sociedade defende que o pluralismo de ideias deve ser respeitado e que a tolerância necessita estar sempre acima da lei de Deus e dos homens. Os homens tornaram-se amantes de si mesmos. Leiam 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o 5. Deus e os princípios morais divinos deixaram de ser o centro e o início e o fim de tudo. Na sociedade atual, não há espaço para os princípios imutáveis, constantes nas escrituras sagradas. O homem de hoje, com seu ego inflado, ocupa todos os espaços. Nos dias atuais, não há mais espaço para Deus na consciência humana. Há, sim, o desprezo pelo sagrado, o desrespeito pelas leis e a redução do ser de Deus a um mero mordomo, ávido para servir e atender aos mais absurdos desejos humanos. Ou seja, é uma sociedade que considera que assim tudo é muito relativo. Isso porque essa alienação, a obediência à lei de Deus e esse contexto, de achar que tudo é relativo, é porque eles querem, no caso, atender os seus próprios desejos, Então, por isso, eles estão vivendo além, vivendo fora da obediência da lei imutável de Deus, que consta lá nas Escrituras Sagradas e que continua sendo atual e perdura, É uma lei que vai perdurar porque a palavra de Deus ela é eterna, Então, assim, o Senhor Jesus nos exorta a buscar a Deus e a sua justiça antes de tudo. Leiam Mateus 6, capítulo 33. Jesus nos diz que devemos fazer do governo soberano de Deus e de nosso responsável relacionamento com o Criador a mais alta prioridade da nossa vida. Na escala de valores desta vida, classificamos que o corpo vale mais do que o vestuário. A vida vale mais do que o que comemos. Entretanto, acima de todas essas coisas terrenas, devemos buscar a comunhão com Deus. Quem opta por entregar a Deus o primeiro lugar da sua vida, desfrutará do cuidado divino. Leiam Romanos 8, versículo 32. Jesus ele nos aconselha buscar primeiro o reino dos céus, e a sua justiça.
e tudo mais lhe será acrescentado, né? As outras coisas lhe será acrescentado. O que significa essas outras coisas? O que, segundo para Deus, é a nossa necessidade, o que é necessário para nós. Só que nós, como humanos, o nosso coração é enganoso e a gente deseja muitas coisas, várias coisas, mas que Deus, na sua infinita sabedoria, ele olha lá de cima e ele fala: isso não vai te fazer bem, meu filho, minha filha, não vou lhe dar. Eu não vou lhe dar isso porque isso não vai trazer benefício para você. Pelo contrário, vai trazer problemas futuros. Então, ele não dá. E nós precisamos ter consciência de que ele faz isso porque ele é um pai justo, né? E que ele vê muito além, ele tem olhos sobrenaturais que nós, muitas das vezes, nós não alcançamos, não conseguimos ver. Então, a gente não pode se comportar como crianças birrentas, né? Os mandamentos existem, as leis de Deus existem, que é justamente para trazer bênçãos para todos aqueles que cumprem, que obedecem. Porque tudo que ele planejou é para o nosso bem. Então a gente precisa ter confiança nisso, que o que está lá, se ele determinou, não é para trazer algo ruim para a nossa vida, mas sim momentos de paz, de prosperidade, equilíbrio na nossa vida. Então nós precisamos sim acatar e obedecer. Amém? Tópico 1. O desconhecimento dos princípios morais de Deus. O profeta Oséias nos assegura que o povo de Deus não é destruído pelo inimigo, pois contra ele podemos lutar, resistir e até fugir na tentativa de sobreviver. Não somos destruídos pelas pragas e doenças deste mundo, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis. O povo de Deus é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento. O que nos destrói definitivamente é a ausência do conhecimento de Deus e dos seus caminhos. O povo de Israel estava sendo aniquilado por falta de conhecimento que vem através da sua lei. Leia Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2. Os próprios sacerdotes, intérpretes da lei, estavam recusando o aprendizado e o ensino da lei. Observe o que Deus diz: o meu povo. A nação de Israel estava perdendo o relacionamento com Deus por conta da falta da observação da lei moral de Deus. Ao rejeitar o conhecimento de Deus e os seus caminhos, estavam cavando as suas próprias sepulturas. Fé, conhecimento e obediência a Deus são indissociáveis, ou seja, não podem ser separados. Eu costumo dizer que tudo começa primeiramente pela fé, né? Você ouve a palavra e aí você começa a crer, né? Na palavra, crer em Deus, crer no Senhor Jesus como seu Salvador. A partir daí, você começa a buscar conhecimento, né? Ler as escrituras, ler, gente, mas não é somente passar o olho, sabe? Correr os olhos assim na escritura. É preciso que você pare para meditar sobre o que está escrito. Tá? Leia, realmente buscando conhecimento, medite sobre o que está escrito ali na palavra. Tá? E depois, né, disso aí que eu acabei de falar, a fé, o buscar o conhecimento, você precisa praticar uma ação, uma outra ação, que é da obediência. Porque não adianta você crer, você buscar conhecimento, mas você não põe em prática, né? Você não obedecer à lei de Deus. É preciso que você cumpra cada etapazinha dessa aqui que eu acabei de falar. E por isso elas não podem ser separadas, uma complementa a outra, tá bom? Alguns dizem que pecar é errar o alvo, né? Uma das palavras comumente traduzidas como pecado, ou seja, né? O pessoal fala que pecar é quando a pessoa erra o alvo, ou é empregada também como sinônimos, por exemplo, ata ou amartia, que também significa erro ao alvo, falha, insuficiência. Entretanto, podemos errar o alvo tentando acertar. Pecar, portanto, para ser mais exato, é desobedecer às leis de Deus. Leiam 1 João, capítulo 3, versículo 4. São complexas e muito extensas as leis de Deus.
Por isso foi dada a Moisés a bênção de resumi-las em 10 grandes mandamentos. São mandamentos e não recomendações ou sugestões. A palavra mesmo já indica mandamento, ou seja, uma ordem. Alguém ordenou que seja cumprido. Esse alguém é o nosso Senhor Criador. Então, pelo contrário, Deus quer que cumpramos todos os seus mandamentos. Para aqueles que ainda não conhecem na íntegra, os 10 mandamentos, leiam Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o 17. Lá você vai poder ver cada um dos 10 mandamentos. O Novo Testamento é claro em nos dizer que a salvação não vem da lei, mas da fé em Jesus. A lei do passado serviu como placas indicativas até que a humanidade chegasse ao Cristo Salvador. Leiam Gálatas 3, versículos 23 até o 25. A função disciplinar da lei, no passado, cessou com a vinda do Senhor Jesus, para que todo aquele que deposita sua fé em Cristo fosse justificado. Leiam Romanos 10, versículo 4. Entretanto, a lei ainda opera, principalmente nos corações dos pecadores, com a finalidade de despertá-los para Cristo. Então, aqui, o Novo Testamento, quando Jesus veio, ele deixou claro que a salvação não é pela lei, não é por você cumprir na íntegra, saber de cor e salteado, todas as leis, que tem na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, haviam, além dos 10 mandamentos, haviam outros preceitos que o povo de Israel, eles seguiam, eles obedeciam, porque eram regras que Moisés ali estabeleceu, até mesmo para que as pessoas tivessem uma ordem ali naquele meio, e pudessem viver ali em harmonia, sem ter grandes problemas. Imagine você viver num mundo onde não existam leis, As leis servem realmente para que haja um equilíbrio, para que haja um respeito e havendo leis, a gente vê como que ocorre, Ainda é essa loucura, imagine se não tiver. Então, assim, Jesus veio e deixou claro, que a salvação, na verdade, é para a fé, vem pela fé, pela graça, que Jesus trouxe para nós com o seu sacrifício, na cruz. Então, todo aquele que nele crê que ele é o Salvador, será salvo, tá? Mas não significa que por conta disso as leis foram abolidas, tá? As leis existem, continuam operando, como aqui falou, principalmente nos corações dos pecadores, Se você for ver, lá os 10 mandamentos, e quando eu falo pecadores, nós também estamos aí, tá? Nós cristãos estamos aí inseridos também nesse contexto, porque a palavra mesmo diz aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, infelizmente, a gente vai errar, a gente vai pecar. No decorrer dessa caminhada, nós, infelizmente, vamos acabar pecando, Eu espero, que não sempre, que também não deve ser algo constante, A gente está sempre caindo, sempre pecando, constantemente, mas a gente está com os olhos atentos para não vir a pecar, não vir a cair e tentando nos corrigir diariamente, tá? Então ela serve para todos nós, a lei está aí para todos nós, E Jesus mesmo deixou claro que ele não veio para abolir, ele veio realmente para cumprir, tá? Então vamos dar continuidade aqui mais para frente. Tópico 2. Consequências da desobediência à lei divina. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. Adolf Hitler é o filho gerado pela sociedade moderna. A humanidade, que desconhece as leis divinas, experimentou 2 grandes guerras mundiais. Se sairmos da visão caótica, que apenas amplia momentos de trevas na história, e entrarmos nos dramas internos dessa sociedade, veremos um número crescente da violência contra a mulher, por exemplo,
Enquanto poucos conseguem pelo menos 3 refeições diárias, existem muitos adultos, jovens e crianças remexendo latas de lixo em busca de algo para comer. Hoje à noite, alguns terão um colchão e um cobertor para descansar, mas existem pessoas cujo teto sobre si é uma marquise e o único bem que possui, além de poucas roupas, é um pedaço de papelão para repousar o seu corpo. Muitos que dormem sob as marquises não é pela consequência do uso de drogas ou do álcool, mas por causa do desemprego e da miséria. E infelizmente, né, esse período que nós estamos vivendo agora da pandemia, né, da Covid-19, o número, né, de desempregados aumentou muito. A gente pode observar nas ruas que o número também, né, de moradores de rua aumentou. E todas essas pessoas que vieram morar na rua, que você vê esse aumento, é porque caíram na desgraça, né, do uso de drogas? Não, muitos são porque realmente não têm a sua casa própria, perderam seus empregos, não tem um familiar que possa dar um apoio, né, naquele momento difícil. Vai ficar onde? Acaba ficando na rua. Então, assim, a gente vê, né, que tristeza, né, que são, no caso, essas consequências, né, da humanidade ter se afastado de Deus, né? Isso são consequências aí que todos nós aí estamos colhendo, né? A crescente e incurável epidemia da AIDS é uma triste realidade. As armas de grosso calibre, que deveriam ser utilizadas apenas pelas forças armadas em defesa da sociedade, estão espalhadas nas mãos de homens maus, que ameaçam, saqueiam e matam uma população indefesa e acuada, né? Então, está falando aqui, né, do armamento. Não é o que nós vemos, né, no meio desse povo do tráfico, né? Que infelizmente a gente é uma coisa muito espalhada aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Essa questão do avanço, né, desse poder do tráfico aí e dos milicianos, né? A gente vê essa situação, né? Esses armamentos aí, armas de grosso calibre. E, em contrapartida, muitas das vezes nós vemos ali o policial que está para servir a população e cuidar, não tem em mãos o equipamento necessário de proteção, né? Esses desequilíbrios também que ocorrem aí nessa sociedade moderna que está longe, né? Que se afasta cada vez mais, né, de Deus, né? As notícias de que homens-bomba assassinaram inocentes por causa de suas insanidades parecem não mais alarmar, tamanha rotina no Oriente Médio. Né? É algo constante, né? É algo tão constante que muitas das vezes nem é noticiado, né? Pode reparar que nem é mais assim tão noticiado porque entrou já, infelizmente, dentro da normalidade. Quantas crianças, jovens, adultos e idosos arriscam suas vidas sobre perigosas embarcações na travessia de mares e rios, na tentativa de se refugiarem em outros países em busca de paz? Né? Isso tem sido uma constante, né? Nós temos visto sempre notícias a respeito disso, de pessoas que enfrentam oceano, né? Enfrentam mar em pequenas embarcações para tentar, né, se refugiar em um outro país, ou ficam ali esperando ali na entrada da fronteira, né? Fazem acampamentos enormes, esperando uma oportunidade para poder conseguir entrar em um outro país, para poder ter uma mínima chance de viver em paz, de ter alimento, né? Poder ter um teto. Então, assim, é uma realidade bem triste, bem alarmante, né? Crescemos mundialmente. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes e que cresce a cada dia. Temos fama de que vivemos, mas estamos mortos, né? Leiam Apocalipse 3, versículo 1. A humanidade tem colhido os frutos amargos por causa de sua desobediência. Leiam Deuteronômio 28, versículo 15. Né? Todas essas consequências de que eu acabei de falar aqui, né, são frutos da desobediência. Né? Quando você desobedece às leis de Deus, você se afasta.
né? Não é Deus que se afasta de você, né? Somos nós, humanos, que ao desobedecermos ao nosso Senhor é que nos afastamos dele, porque nós temos que lembrar que Deus é santo, né? Ele é santo, ele não vai habitar no meio do pecado, da desordem, né? E ele quer fazer morada sim, ele quer fazer morada dentro do seu coração, mas seu coração não pode estar sujo, né? Não pode estar imundo, impregnado de coisas vãs, de coisas ilícitas, de maldade. Aí ele não vai fazer morada. Então, por isso que a gente costuma sempre falar aqui, que não é Deus que se afasta do homem, mas sim o homem que tem se afastado de Deus, desde o início da criação, né, quando Adão e Eva pecaram, né? Deus, ele descia e caminhava no jardim, conversava com o homem diariamente, conversava com Adão diariamente, né? E com a desobediência, ele perdeu esse privilégio e outros mais, né? E nós estamos colhendo aí os frutos da desobediência até hoje, né? E a humanidade, infelizmente, cada vez mais tem se afastado e por isso a importância do falar da palavra de Deus. Você que está ouvindo e que é conhecedor da palavra e que é um servo de Cristo, você também tem essa responsabilidade, assim como eu, de levar a palavra do Senhor para todo aquele que ainda não conhece. Tem muita gente ainda que não conhece, tem muita gente que está preso no pecado, que é servo do pecado. E nós precisamos ajudar essas pessoas que elas se libertem. E só Jesus pode dar essa libertação para elas. Mas nós precisamos falar. Essa é a nossa função também. Que o Senhor nos fortaleça e que nos dê a oportunidade de falarmos sobre a sua palavra e levar esse presente que é ser servo de Cristo, porque quando servimos ao Senhor Jesus, aí sim é que estamos verdadeiramente livres. Amém? Tópico 3: o amor e a lei. Durante a Segunda Guerra Mundial e na agonia do Holocausto dos judeus, dentro do campo de concentração existia um acordo, algo tácito. As judias que engravidassem dos soldados nazistas teriam direito à liberdade, levando consigo não apenas o filho no ventre, mas também os filhos judeus. Em nome do amor aos filhos, a fim de amenizar seus sofrimentos, muitas judias se prostituíam. Será que esse amor pela família ultrapassa qualquer objeção à lei moral? Né? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui. É claro também que a gente precisa enfatizar aqui que essas judias elas estavam presas, subjugadas. Muitas não quiseram não, né, ter esse contato íntimo com os soldados, mas muitas foram obrigadas, lembrando que elas estavam ali presas, né, elas eram subjugadas. Agora o que a gente falou aqui é que algumas, né, delas, em prol dessa abertura, né, essa possibilidade para ter a liberdade e levar aquele filho dela também judeu, ela acabava, né, tendo essa relação, né, mais íntima aí com esses soldados, né, e aqui a gente fala, usa a palavra de se prostituir, né, ainda mais que elas eram judias, conhecedoras da palavra, de um outro Senhor, né, servas de Deus, e ali, né, estavam, né, se prostituindo até com pessoas de outros povos, outra cultura, aquele caos todo acontecendo, né, imagine a situação, né. Então ficou essa pergunta aqui, será que esse amor pela família ultrapassa qualquer objeção ali moral? A gente precisa pensar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas falam que em nome do amor é preciso fazer tudo. Mas você precisa observar que tudo está sendo referido aqui, né? Porque se for contra a lei de Deus, então você não pode. Em nome do amor, você não deve fazer, tá? Porque a lei de Deus, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida, em qualquer momento. Eu sei que é difícil, né, esse posicionamento muitas das vezes, mas é o que é correto. Então,
Uma outra pergunta aqui: será que a fornicação e o sexo ilícito são perdoados por causa do amor? Né? Hoje em dia a gente vê muitos casos aí, né? Famílias sendo destruídas porque em nome, né, desse amor que eles falam aí, eles deixam o seu cônjuge, né, de anos em nome desse amor que surgiu aí de uma hora para outra. Então, eu acho que na verdade a pessoa usa a palavra amor, não levando em consideração o que significa realmente amor, né? E aí mistura tudo isso aí e acaba cometendo um erro muito grande. Toda atitude sem amor tende a ser ofensiva. Contudo, o aborto para salvar apenas a mãe e a eutanásia que toma o lugar de Deus para decidir quem vive ou quem morre jamais podem ser considerados atos de amor, sem antes esbarrar no limite da lei de Deus que diz: não matarás, né? Você vai ler lá em Êxodo 20, né, versículo 13, está falando não matarás. Então, só quem tem direito realmente de tirar a vida, né, é Deus. Ele dá o fôlego da vida e ele retira. Então, essa questão da eutanásia é algo assim muito sério. As pessoas falam que estão fazendo aquilo para aliviar o sofrimento do outro, né? Mas nós não temos esse direito, né? Só quem possui esse direito de dar e retirar a vida é Deus. E a questão do aborto também, tem muitos casos aí de aborto, né? Mulheres que sofreram uma violência, né? Uma violência sexual e aí engravidaram, né? É permitido pela lei dos homens, né? Que essa mulher faça o aborto, né? Acho que no primeiro trimestre, ou até o primeiro trimestre, eu acho que é isso, eu não tenho muita certeza. Mas é permitido que faça o aborto, né? Mas isso não significa que está segundo a lei de Deus. É claro que houve uma violência e essa mulher ela precisa ser cuidada, ser amparada, ser olhada com amor, com carinho, né? Para os outros, né, olharem para ela dessa forma, tentarem ajudar, ela ter um acompanhamento psicológico, principalmente, né, apoio familiar, apoio dos amigos, mas eu não creio que isso dá o direito dela ir lá e tirar a vida. Aquele serzinho é um serzinho inocente, ele não pediu para estar ali, ele nem sabe o que é que está acontecendo, mas é uma vida, né? Já tem coração batendo, é uma vida que está ali. Então eu não creio que justifica, não acho que justifica uma violência para tentar justificar uma violência cometer uma outra violência. A palavra de Deus mesmo fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Então, como cristãos, nós temos que fazer a diferença, né? Alguns homens estão distorcendo o entendimento do que é o amor, alegando que não estamos sob a lei, mas sob a graça, né? Um homem, na verdade, ele sempre distorce, né? Ele tenta realmente distorcer o que está escrito para justificar o seu desejo, né? Tomam como exemplo a decisão do Senhor Jesus em perdoar uma mulher pega em adultério, né, que você pode ler em João 8, versículo 1 até o 11, essa passagem. Erroneamente estão se apossando do amor para legalizar seus pecados. Afinal, há quem diga que Moisés nos trouxe uma lei que já está ultrapassada, mas Cristo é a única lei. Com isso, muitos estão justificando seus erros e pecados, sobrepujando a lei em nome do amor. Até cristãos estão trocando de esposas por causa desse pseudo-amor. Pseudo, para mim, é pseudo mesmo, que é um falso amor, tá? Porque se você ama, por que você não pode investir tempo, dedicação, tá? Em reconquistar a sua esposa ou o seu esposo? Em tratar aquele relacionamento. Porque amar é decidir amar. Tá? Eu não estou dizendo aqui um relacionamento onde está havendo violência, tá?
Eu não estou falando aqui a respeito disso, não. Eu estou falando em que as pessoas, por situações simples, porque diferença de opiniões ou de temperamentos, resolvem não investir em seus casamentos, tá? Em dedicar-se às suas uniões, tá? É nesse caso aqui. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Leiam Mateus 5, versículo 17. Ao confrontar os acusadores da mulher pega, né, no adultério, precisamos observar a frase final dita por Jesus: vá e não peques mais. João 8, versículo 11. Ainda que tenha perdoado, Jesus faz questão de afirmar que houve pecado. Ele perdoou o pecado, mas ele não ficou passando a mão na cabeça dela dizendo que ela podia continuar com aquela conduta. Não, a conduta dela estava errada e ela precisava mudar de vida. Então as pessoas, na verdade, os homens, eles utilizam dessa deturpação, querem deturpar a palavra do Senhor em detrimento da sua vontade. Né? Mas nós precisamos lembrar que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ela está ali para nos trazer bênçãos. Então, se nós somos obedientes à palavra de Deus, nós viveremos períodos de paz, tá? E nós vamos ser recompensados sim, porque nós vamos ter uma vida equilibrada, porque tudo que Deus planeja para nós é para o nosso bem. Conclusão. Quando você pensa no antigo Código Moral de Deus, conhecido como os 10 Mandamentos, não vem à sua mente a figura de Moisés segurando 2 tábuas de pedras, uma em cada mão? Porventura, não lhe dá a sensação de que tal figura antiquada, na verdade, um símbolo ultrapassado? É justamente o que a sociedade ao longo do tempo foi internalizando. As leis morais de Deus são retrógradas. Porém, vamos lembrar aqui que Jesus, quando veio, defendeu as leis e as cumpriu. Segundo o jurista Diógenes da Cunha Lima, os 10 mandamentos influenciaram decisivamente as nossas primeiras codificações legais, as ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas. O Código Penal brasileiro acatou como crime 4 deles, sendo que o adultério já não é mais delito, né? Como nós vemos aqui no decorrer, né, do tempo, essa sociedade moderna, como eles não estão cumprindo, levando em conta, né, na íntegra, né, as leis de Deus, os legisladores, devido às suas interpretações literais, consultam suas leis e ignoram as de Deus em suas decisões, como eles já mudaram que o adultério não é mais crime, né? Mas para Deus continua sendo. Apenas eles mudaram a interpretação deles segundo seus próprios desejos, né? Como a gente veio falando a lição inteira. O Decálogo não deve ser comparado às peças de um museu. Na verdade, os 10 mandamentos sempre nos oferecerão soluções práticas para nossos dilemas existenciais e sociais. Você pode imaginar um mundo sem leis? Imagina, buzinaríamos em frente aos hospitais, não reduziríamos a velocidade num perímetro escolar, não teríamos um guarda-corpo na estrada e todos nós estaríamos em perigo por causa do desfiladeiro em uma curva da montanha, por exemplo. Então aqui é só para a gente ter uma noção. Todas as leis, né, são importantes. Existem inúmeras leis, né, humanas. E as leis de Deus que foram, vou dizer assim, compiladas em 10 mandamentos, eles estão ali para nos oferecer soluções. É um guia para que nós possamos seguir, para que nós nos mantemos, né? Possamos ali nos manter íntegros, primeiramente para com o Senhor, né? Eu tenho ali os primeiros mandamentos que são diretamente falando do homem para com Deus. E depois eu tenho os outros mandamentos, os demais, que é do homem para com o homem. E tudo isso traz um equilíbrio para a vida humana, né? Então você que é servo de Cristo, obedeça os mandamentos de Deus. Eles não estão
defasados. A palavra de Deus ela é viva, por isso é que ela está sempre atual. E os 10 mandamentos não podia ser diferente, já que eles fazem parte da Bíblia. Então eles são atuais porque são vivos e vão permanecer, ok? A palavra de Deus permanece para sempre, lembre-se disso, tá? Essa foi a lição de hoje, que Deus os abençoe, uma semana abençoada para todos, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!